Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Livro de Salmos. O tema é adoração. O autor é Davi e os outros salmistas. A data foi entre 1410 a 430 a.C., ou seja, foi um período longo. O local é no Israel antigo e os destinatários são os israelitas. Tem poesias nos Salmos, né, onde os versos fazem paralelos entre si de três formas: sinônimos, para repetir o que já foi dito, né, confirmando. Tem as comparações, mostrando o oposto do anterior. E a continuação, que é acrescentar novas informações. E quais são os tipos de salmos que tem lá? Tem hinos de louvor, tem salmos didáticos, que é de sabedoria, lamentos e súplicas, históricos, que narra alguns fatos que ocorreram, confiança e fé, romagem e peregrinação, que são os cânticos dos degraus, que a gente vai ver daqui a pouquinho, salmos de ação de graças, os acrósticos, que estão em ordem alfabética, um exemplo dos acrósticos aí é o Salmo 119, adoração a Deus, os imprecatórios, que é clamor de justiça, salmos reais, que é abençoar o rei, e os salmos mistos, que são de vários tipos. A estrutura do livro de Salmos é o seguinte: são 5 livros que foram organizados e formado um livro só de salmos. Por isso que são 150 salmos, só que não foram escritos os 150 de um livro só. São vários, são no caso 5 livros. O primeiro do Salmo 1 a 41, depois do 42 ao 72, depois do 73 ao 89, o outro livro 4, que é de 90 a 106, e o livro 5, que é do Salmo 107 a 150. Olha só, a divisão dos livros de Salmos. Quais são esses 5 livros, né? O que fala cada um deles? O primeiro livro fala sobre a contraposição entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus, que está entre o Salmo 1 até o Salmo 41. O Salmo 1 já começa a falar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essas são as coisas que não são de Deus. No versículo 2 já fala, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, as coisas que são de Deus. E ali vão todos os salmos falando a respeito disso. Do Salmo 42 a 72, que é o segundo livro, fala sobre Deus e a nossa refúgio de fortaleza. Tá mais conhecido é o Salmo 46, que diz esse mesmo texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Do Salmo 73 a 89, já exaltam Deus como um juiz, um Deus que julga. Os Salmos 90 a 106 fala sobre louvar ao Senhor. Você vai ver todos os salmos falando: louvai ao Senhor em todo tempo, cantai ao Senhor um cântico novo. Fala mais sobre louvores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, que é o Salmo 103, por aí vai. Do Salmo 107 a 150 fala sobre família, né, que é o Salmo 128, súplicas e gratidão. Continuando aí algumas curiosidades sobre os livros de Salmos, né? Quais são os Salmos de Davi? Está aí descrito, do Salmo 3 a 9, depois 11 a 32. Então, esses são os Salmos de Davi, que escreveu a maioria deles. Os Salmos de Salomão é o Salmo 72 e o 127. Os Salmos dos filhos de Coré, que aí entra a questão dos levitas, né? São esses salmos aí que estão descritos. Depois os Salmos de Asaf, que é o Salmo 50, 73 até 83. Então, são 10 salmos ali todos juntos, dos filhos de Asaf, que é também um levita. Salmo de Etã, que é o Salmo 89, Salmo de Moisés, muito conhecido, Salmo 90. O Saltério era dividido em 5 livros, né? Repetindo aí aquelas informações. E cada um desses livros recebia uma doxologia final apropriada, que é ali o início e o final de cada livro. Os cânticos dos degraus ou cânticos de romagem, que é do Salmo 120 a 134, cantados provavelmente pelos peregrinos subindo às festas anuais de Jerusalém. Na festa de Jerusalém tinha os degraus das escadarias. Lá em João, no capítulo 7, quando a gente for estudar o livro do Evangelho de João, fala quando Jesus estavam lavando ali os degraus, jogando as águas, que era um período um ritual da purificação. São esses degraus que eles subiam, cantando os salmos do 120 até o 134. Por isso que eles vão subindo os degraus e cantando e contando cada um desses salmos. Os mais conhecidos é o Eleva os meus olhos para os montes, que é o Salmo 122, Alegria-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, os que confiam no Senhor são como montes de Sião,
tem um Salmo 128, né? Bem-aventurado o homem, fala sobre a família, né? Que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de seus frutos, feliz será e tu te irás bem. Então são todos esses salmos aí dos degraus. Os salmos messiânicos, que fala sobre a vinda do Messias, que são todos esses salmos aí que remetem à chegada de Jesus. Tá aí, né, o Davi, que é o salmista principal, e a outra figurinha aí com os outros levitas, que escreveram os demais salmos. Curiosidades do livro de Salmos. Você pode pegar e conferir, né? O Salmo 14 é idêntico ao Salmo 53, igualzinho. Os Salmos 40, de 13 a 17, têm as mesmas palavras do Salmo 70. Por mais que eram de livros separados, mas os ditos são o mesmo. O Salmo 106, versículo 37, é o único que faz menção a demônios. Se quiser conferir aí, ó, Salmo 106, versículo 37. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para ler. Você pode ler junto comigo. Salmo 106, 37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Fala lá sobre a questão dos israelitas, né? Quando se afastaram da presença de Deus. Aqueles pecados que a gente estudou ali, né? No livro de Juízes em diante. Começa a ler aquela série de desvios de condutas, né, em relação aos israelitas. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, e o menor é o Salmo 117, que tem apenas 2. O termo Selá, muita gente até brinca falando que é Seilá, né? Aparece em vários salmos e significa uma pausa na música, como se tivesse que pausar e depois continuar. O próprio Senhor Jesus atribuiu a Davi a autoria do Salmo 110. Você pode abrir lá em Mateus capítulo 22, versículo 43 e 44, Jesus dizendo, olha lá, ó, disse ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha o inimigo por escabelo dos seus pés. Vamos lá no Salmo 110 para comprovar isso aí, que foi Jesus que falou que Davi que escreveu o Salmo 110. Né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à mão direita até que os ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Tá aí, ó, comprovado. A expressão aleluia significa louvai ao Senhor, ocorre 28 vezes na Bíblia e que 24 estão nos livros dos Salmos. Quando Jesus e seus discípulos cantaram canções de louvor na noite em que Judas o traiu, provavelmente cantaram os Salmos 113, 114 e 118, que eram os hinos cantados na época da Páscoa. Depois você pode dar uma lidinha lá no Salmo 113, 114 e 118, porque no Mateus 26, 30 fala que eles cantaram uma canção. Vamos seguir agora aí com mais curiosidades do livro de Salmos. Os salmos mais conhecidos são esses aí, né? Salmo 1, 23, 27, 34, 37, 40, 46, 90, 91. Nós vamos estudar aqui agora quando foi escrito cada salmo. Salmo 23, que é o mais conhecido, Davi teria escrito esse salmo quando estava cercado num oásis, à noite, por tropas de um rei inimigo. Daí o salmo inserir tamanha confiança na providência divina, né, contra os seus inimigos, que é o salmo O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 27, que é aquele: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Davi escreveu esse salmo quando era um fugitivo nas rochas e cavernas, quando ele estava fugindo ali de Saul. Você pode pegar essa história ali a partir de 1 Samuel, no capítulo 21 em diante. Salmo 34, que é um salmo muito conhecido também, está escrito: louvarei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. É um salmo de Davi que louva e comemora o seu escape de Abimeleque, rei de Gate. O Salmo 37, que tem aquele versículo mais conhecido, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, foi escrito próximo ou durante a velhice de Davi, de acordo com os versos do próprio Salmos. Tanto que o versículo 25 fala, né? Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar por necessidade. O Salmo 40, que é o salmo conhecido aí também,
Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitos sugerem que ele foi escrito quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Essa história você pode ver lá em 2 Samuel, no capítulo 14 em diante. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar no canal aí e ver lá o estudo da Bíblia, livro de 2 Samuel. Conta essa história lá. Aproveitando, você pode colocar aí, pessoal, dúvidas se você tiver aí sobre os estudos, né? Pode colocar nos comentários que eu vou estar respondendo na medida do possível. O Salmo 46, que é aquele Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, provavelmente tenha sido escrito no tempo da tentativa do rei Assírio, quando tentou invadir Judá no tempo do rei Ezequias. O Salmo 51, que é o salmo muito conhecido também, né? Que fala, compadece de mim, ó Deus, para perdoar as transgressões, né? Foi escrito na ocasião do pecado de Davi com Batseba, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Seguindo aí o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, né? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele foi escrito provavelmente no momento da sentença que Israel recebeu no deserto por causa de sua incredulidade, de suas murmurações e da sua rebelião. Está lá no Números, capítulo 14, quando Deus manda lá os espias, eles voltam com más notícias e ali Deus decreta que somente Caleb e Josué vão entrar na terra prometida, os demais todos iriam morrer no deserto. O Salmo 100, que é o celebrar com júbilo ao Senhor, sem detalhes que identifica o autor dele ou o momento exato da sua composição, que é um salmo muito conhecido, tem até a canção, né? Celebrar com júbilo ao Senhor os moradores da terra. Os salmos 121, 125 e 128, repetindo aí, são salmos que eram cantados ou recitados pelos judeus quando caminhavam para Jerusalém para celebrar as festas religiosas. Essas caminhadas ou peregrinações eram cercadas de perigos, por isso que eles cantavam, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 122, é possível que aquele alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É possível que a cidade não estivesse toda construída no tempo de Davi, mas ele escreveu sob o espírito de profecia, porque fala, né, no Salmo 122, que Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, mas ele estava escrevendo o espírito de profecia que a cidade foi totalmente construída no templo do filho dele, que foi o Salomão. O Salmo 139, que é o Senhor, tu me sondas e me conheces. Alguns críticos tentam datar esse salmo do período após o exílio babilônico, né? Quando eles estavam voltando. Você pode ver aí no canal também, já está lá o estudo do livro de Esdras, de Neemias, quando eles estavam retornando para Jerusalém. Até mesmo atribuindo sua autoria a Zacarias, que foi o profeta pós-exílio. Mas é amplamente aceito que Davi que é o autor do Salmo 139. O próprio título do Salmo aponta para a autoria de Davi, mas a ocasião exata de sua vida e como ele foi escrito é desconhecida. E o Salmo 150, louvai o Senhor com todos os instrumentos, né? Foi escrito antes da construção do templo em Jerusalém. Pois bem, gente boa, chegou o final aqui do nosso estudo do livro de Salmos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.